hidratação. E aí começaram a vir várias ideias na minha cabeça, alguns problemas que a gente tem, né, com a minha mãe em relação à hidratação. E por que a hidratação no idoso é ainda mais importante do que nas outras faixas etárias? Com o processo do envelhecimento, a gente vai perdendo a capacidade de distinguir a sensação de sede. Né? Então, quando é que eu sinto sede? Quando eu já estou desidratado. Então, todas as vezes que eu estou sentindo sede, já é o meu organismo respondendo a uma certa desidratação. E o idoso, ele tem essa sensibilidade alterada, faz parte do processo de envelhecimento. Então, ele não sente sede mesmo em situações onde ele já está no início de desidratação. Então, é muito importante que a gente lembre o idoso de beber água. Vocês podem observar na casa de vocês, se tiver alguém que tem algum pai mais idoso, até vós, né? Que eles realmente esquecem de beber água. E agora a gente podia aproveitar que estamos mais em casa, que estamos mais em família, para poder auxiliá-los nesse processo de hidratação. Porque tem muitos idosos que acabam sendo internados apenas para hidratação. E convenhamos, agora não é o momento de levar nenhum idoso para o hospital. Então eu elaborei algumas coisas, né? Pensei em algumas coisas, principalmente pensando no problema que a gente tem com a minha mãe, que a minha mãe ela não aceita mais água, ela não gosta do gosto da água, né? Então nossa principal fonte de hidratação é mesmo a água. E aí algumas opções que a gente poderia ter para estar conseguindo hidratar, por exemplo, no caso da minha mãe, que não bebe mais água, seria a água de coco, né? Eu coloquei aqui uma água de coco natural, mas a gente sabe que a validade de uma água de coco na fruta, né, principalmente depois de aberta, ela é muito curta. Então, nesse momento onde a gente tem que evitar ir no supermercado, talvez uma opção seja a água de coco, né, embalada. É claro que quando a gente tiver, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai sempre preferir aquilo que é natural. Mas esse momento agora exige um pouco mais de cautela, né? Então, a água de coco era uma das opções que a gente tentava para ajudar a minha mãe. Mas agora ela está tendo problema até com a água de coco, nem a água de coco ela está aceitando tão bem assim. Então algumas estratégias que a gente tem é o que? Na forma de suco. Né? Então os sucos eles hidratam, então eles também têm essa capacidade de hidratar o nosso organismo. Ou então através de chás. Eu fiz um aqui, né, um chá de infusão, esse era o sabor que eu tinha aqui, se eu não me engano era de laranja com limão e erva cidreira. E aí vocês podem pensar, Flávia, mas a cidade onde eu moro é muito quente, né? É difícil de tomar chá, não aceita muito bem. Aí eu fiz uma outra ideia, né? Uma outra proposta que seria um chá gelado. Então eu fiz o chá bem concentrado, coloquei bastante gelo e coloquei um abacaxi picadinho. Vocês não precisam colocar em taça, tá, gente? Eu coloquei na taça para que vocês conseguissem visualizar um pouco melhor, mas fica uma bebida super refrescante, saborosa e você ajuda o idoso a estar hidratando. Bom, então quando a gente fala de suco, eu trouxe aqui duas propostas de suco natural, ou seja, extraído direto da fruta, mas eu sei, né, que nem sempre a gente consegue estar fazendo todos os dias o suco natural. Então quais seriam algumas opções que a gente tem? A melhor opção vai ser sempre o natural da fruta. A segunda opção seria através de polpas congeladas. Então, talvez nesse momento onde a gente não possa estar indo muito ao supermercado, eu possa comprar algumas polpas congeladas ou eu posso eu mesma fazer as minhas polpas, né? Eu compro uma quantidade de fruta um pouco maior, bato no liquidificador, faço as polpas e congelo. Uma outra opção, que seria depois das polpas, seria na forma desses sucos concentrados. Eu coloquei uma faixa branca aqui para não mostrar a marca. Né, que seriam esses sucos concentrados, onde eu faço uma diluição desse concentrado de frutas, né? E aí uma das últimas opções seriam então o néctar, né, que é aquelas caixinhas. Então a gente tem que saber diferenciar o que é suco. Suco é quando eu tenho 100% da fruta, ou então néctar, né, quando eu tenho diluição, eu tenho adição de outras coisas, que não é uma opção tão interessante assim. Né? Aí vocês podem me perguntar, e o suco de pozinho? Na verdade a gente nem considera aquilo como um suco, né? Ele é um refresco e como ele tem uma quantidade de conservantes muito grande, ele acaba não sendo interessante, né? Porque apesar de ter toda a parte da hidratação, eu tenho vários compostos ali que são maléficos para a saúde. E aí, por fim, eu queria mostrar algumas frutas que também auxiliam no processo de hidratação, que são frutas que têm uma quantidade de água bem interessante, por exemplo, a melancia,
a laranja, o melão, né? Enfim, tem outras frutas também, mas essas são as principais que eu consigo pensar, que são ricas em água e eu consigo estar auxiliando nesse processo de hidratação. As sopas também, como eu tenho um volume maior de água, também é uma refeição que auxilia nesse processo de hidratação. Por fim, se achar que tudo dá muito trabalho, gente, é pegar um limão, espremer, colocar água. Se o idoso consegue tomar uma água com limão sem açúcar, ok. Se não, você adiciona um pouco de açúcar para realmente ficar aquele suco gostosinho de um limão, aquela limonada, né? E você ajuda a hidratar e ainda dá vitamina C para o idoso. Bom, eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, né? Se vocês gostaram, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Ou se você é nutricionista ou estudante de nutrição, dê a sua dica, faça o seu vídeo e ajude a nossa população a se hidratar melhor.